Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, aqui no nosso encontro semanal, toda quarta-feira às 18 horas. Sejam muito bem-vindos, você que está assistindo essa live gravada, você que está entrando aqui ao vivo comigo. Muito obrigada pela participação, pela audiência. É muito bom ter esse espaço, né, semanal para a gente conversar sobre TDAH. Quanto assunto, quanta coisa a gente tem para falar sobre isso, né? Já estamos aí quase um ano falando toda semana sobre TDAH e o assunto não esgota. Parece que quanto mais a gente fala, mais a gente tem assunto para falar, mais coisas a gente tem para aprender. E é por isso que toda semana eu estou aqui, para dividir com vocês aquilo que eu tenho aprendido e também para ouvir vocês, para aprender com vocês, com a experiência de vocês aí no dia a dia. Oi, Lu, seja bem-vinda. Ana, Cleide, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? A nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro aqui de lives semanais, onde a gente conversa sobre algum assunto relacionado à educação de filhos com TDAH. E hoje a gente está indo para a nossa terceira live da série Primeiros Passos no TDAH, onde eu estou conduzindo você, mãe, nesse percurso, né, nesse trajeto de identificação do TDAH no filho e também do tratamento. Então, nós saímos lá do primeiro estágio, né, do primeiro ponto, da primeira etapa, que era a etapa da dúvida, da suspeita. Já passamos pelo diagnóstico e hoje nós vamos entrar no tratamento. E eu vou falar para vocês os 3 pilares de um tratamento eficiente no TDAH. Aquele tratamento que realmente vai fazer a diferença, e eu vou te dar aí algumas dicas de ouro para que você possa buscar o melhor tratamento para o seu filho. Sejam muito bem-vindas. Ah, Ana. Obrigada, você que é maravilhosa. Estamos juntas sempre. Lembrando que esse nosso quadro, né, nossa série de lives acontece toda quarta-feira às 18 horas, que é eu chamo de Papo de Mãe, né? Onde a gente está aqui conversando sobre um assunto relacionado ao TDAH que é de interesse das mães, porque está relacionado à educação de filhos. E a gente está falando aqui no mês de abril, todo mês de abril a gente está falando sobre os primeiros passos no TDAH. Eu estou guiando você nesse trajeto, guiando você nesse percurso, para que você que está no estágio, né, da dúvida, da suspeita, você possa caminhar para um diagnóstico, para poder identificar realmente se o seu filho tem ou não TDAH. Se você está aí já com o diagnóstico fechado, né, você possa agora, através dessa live de hoje, que a gente vai falar sobre o tratamento, você possa então poder definir qual será o melhor tratamento para o seu filho. Todos nós profissionais, nós orientamos as famílias, nós apontamos caminhos que a gente sabe que tem uma validação científica, que vai trazer um resultado, mas no final das contas, quem decide e quem realmente define qual o tratamento que vai oferecer para o filho, né, para aquela criança, é a família. Porque muitas vezes acontece, né, da gente orientar a família, passar um tipo de tratamento para a criança e a família não executar aquilo, né? Ou faz de uma outra forma. Isso acontece muito com a medicação, por exemplo, né? É muito comum as famílias irem ao médico, o médico passar uma medicação para o filho, né? Que é o tratamento que ele vai indicar, e quando chega em casa, a família opta por não dar a medicação. Seja porque não confiou no médico, seja porque acha que a medicação não está adequada, enfim, por várias questões. Mas no final das contas, quem definiu o tratamento? Né? Dar ou não dar a medicação? Foi o médico que prescreveu? Não, foi a família. Então, quando a família entende qual é o melhor tipo de tratamento para potencializar resultados para a criança, ela consegue fazer boas escolhas, ela consegue fazer escolhas muito mais
assertivas e mais eficientes. Porque a maioria das vezes que uma mãe opta por não medicar o seu filho, por exemplo, ela não está optando não medicar simplesmente porque ela acha que outro tratamento é melhor. Na maioria das vezes, ela não aplica o tratamento da medicação porque ela fica com medo de dar o remédio para a criança. Ela acha que o remédio vai viciar, ela acha que o remédio vai fazer mal, ela não confia naquele remédio. Então, é por uma questão de falta de informação na maioria das vezes, né? Ou uma informação equivocada que ela recebeu de alguém ou de algum lugar que não tinha seriedade na hora de passar essas informações. Então, hoje a gente vai falar sobre todo esse caminho, todo esse processo que a gente vive quando a gente vai buscar o tratamento para o filho, né? E como eu sempre estou falando aqui, né, nas lives desse mês, eu sempre falo aqui no Instagram, encontrar um profissional, um profissional que faça um diagnóstico é difícil, a gente falou muito isso semana passada, mas também encontrar um profissional que faça o tratamento e um tratamento eficiente também não é uma coisa fácil, né? Se a gente for pensar em sistema público, isso fica mais complicado ainda, porque nem sempre a gente consegue, através, né, do sistema público de saúde, ter acesso a psicólogos, né? Às vezes a gente precisa, eu acompanho várias mães e muitas delas falam, olha, eu tô na fila esperando vaga há muito tempo. Então tudo isso acaba atrasando o tratamento, acaba dificultando, né, o acesso e o tratamento da criança. Então a gente precisa realmente ter um pouco de atenção e pensar que pode haver outras possibilidades de encontrar esse profissional. Que não dá é a gente simplesmente achar que vai passar com o tempo, que não precisa levar isso tão a sério, que a gente vai dar conta, porque na verdade, quanto mais o tempo passa sem um tratamento eficiente, mais crônicos os sintomas do TDAH vão ficando e, consequentemente, o que pode acontecer é que outras condições, né, que a gente chama de comorbidades, podem surgindo. A gente falou muito sobre isso no mês passado, quando a gente falou sobre as principais comorbidades que atingem o TDAH, que aparecem junto com o TDAH. E a gente falou sobre depressão, a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre o TOD. Existe o transtorno de conduta, que a gente não chegou a falar, mas que também, né, pode ser um transtorno que vai aparecer em decorrência de um TDAH não tratado. A questão do uso de drogas, né, envolvimento com drogas, delinquência, tudo isso podem ser consequências de um TDAH não tratado ou um TDAH tratado de uma forma inadequada. Então, o tratamento, assim como o diagnóstico é importante, né, para a gente saber o que está acontecendo e poder traçar o caminho seguinte, o passo seguinte, o tratamento também é muito importante, ok? O pessoal está entrando. Oi, Eliane, Michele, Tati. Oi, Maria José, tudo bem, Zezé? Quanto tempo? Que bom que você está aqui. Deixa eu ver se entrou mais alguém. A Lu já tinha falado. Eliane também já falei. Vamos lá. Então, a gente já vai começando, né? Nós já estamos aqui em 8 minutos de live. Eu já fiz a minha introdução, né? Já falei da importância desse tema. Então, só para recapitular, toda quarta-feira nós temos nosso Papo de Mãe às 18 horas. E esse mês de abril nós estamos falando sobre os primeiros passos no TDAH. Já fizemos a primeira live do mês. Tudo bem, Eliane? Fizemos a primeira live do mês falando sobre a etapa da dúvida, a etapa da suspeita, né? E falamos como você sai da dúvida, da suspeita para a certeza. Na semana passada nós falamos sobre o diagnóstico. E aí eu expliquei como que o diagnóstico acontece, qual profissional você deve procurar, como ele deve ser feito. Eu dei aí 5 passos para que você tenha aí um diagnóstico mais seguro do seu filho. E hoje, então, a gente vai passar para o terceiro estágio, a terceira etapa, que é a etapa do tratamento. Então, é como se a gente já estivesse caminhando aí nesse percurso
já temos a certeza que nosso filho tem TDAH, então agora a gente vai partir para o tratamento dessa criança, tá bom? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares do tratamento eficiente do TDAH. Se a gente for fazer uma pesquisa basiquinha, lá no Google, e colocar lá tratamento TDAH e tudo mais, a gente vai ser bombardeado de uma série de informações que algumas delas são ok, são realmente validadas, são informações úteis e importantes para a gente, mas no meio daquele monte de informações vão vir misturados um monte de, vou colocar assim, fake news, né? Um monte de informações que ainda não têm uma validação científica e que estão sendo passadas e repassadas de um para o outro como se aquilo ali fosse algo que realmente fizesse parte do tratamento do TDAH. A gente vai falar de algumas dessas mais para o final. E aí, qual é a minha preocupação, né, quando eu estou atendendo uma mãe, quando eu estou conversando com uma mãe que me pergunta, né, tem alguma dúvida do que fazer, qual profissional ela procura, qual tipo de tratamento ela precisa oferecer para o filho dela. E eu sempre falo uma coisa. Primeiro, cuidado com as vozes que você está escutando. O que significa? Cuidado com as fontes de informação que você está coletando. Né? Teve uma live umas semanas atrás que eu falei, né, que eu recebi um livro. Eu tenho até vou mostrar para vocês, né? Um Kindle, que é esse aparelhinho aqui que faz leitura de livro digital. E por eu ter o Kindle, eu compro muito livro digital, né, da Amazon e vários livros de TDAH. E de vez em quando eles fazem umas ofertas lá, né, de uns livros gratuitos. E eu recebi um livro de TDAH gratuito. E eu comecei a ler o livro e eu fiquei assim, um pouco apavorada com o que eu estava lendo. Por quê? Porque muitas coisas que estavam sendo ditas ali não batem com aquilo que eu venho estudando, com aquilo que eu venho aprendendo com outras pessoas, estudando, enfim. E aquilo que eu vivencio na minha experiência, na minha prática, no dia a dia. E aí eu fiquei um pouco preocupada. Por quê? Porque um livro hoje em dia, né, um artigo na internet, um vídeo falando sobre TDAH, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode chegar aqui no Instagram, criar um canal aqui e começar a falar do TDAH da forma como ela acredita, da forma como ela acha. E aí, quando você começa a ouvir muitas coisas que você não vai buscar a fonte, você pode cair no... Não vou falar que as pessoas estão querendo te enganar, tá? Claro que a gente tem ali muita coisa que é engano, a gente sabe disso. Mas você pode cair num erro de acreditar em coisas que nem sempre tem uma comprovação, uma validação científica. E a minha preocupação sempre é trazer aquilo que tem uma evidência científica, aquilo que já tem uma comprovação de resultado. É claro que muitas coisas ainda estão sendo estudadas, mas já existe no TDAH uma consolidação de informações cientificamente validadas que a gente precisa levar em consideração. E isso eu falo não só no Brasil, mas eu falo em relação ao TDAH no mundo. Porque o TDAH é o transtorno da infância, né, do neurodesenvolvimento mais estudado no mundo. E também é o mais estudado no Brasil. Então, muita coisa a gente já sabe. Muita coisa a gente precisa avançar, mas muita coisa a gente já sabe. Basta a gente buscar informação no lugar correto, ok? Então, por isso que eu tenho muito essa preocupação em trazer informação para vocês aqui no Instagram, lá no meu grupo do WhatsApp, né, lá no Facebook, qualquer canal, né, que eu sou responsável, eu sempre tenho essa preocupação de trazer a informação da forma mais válida possível, ok? Oi, Flávia, Mauro, seja bem-vindo, Valdirene, Dani também entrou aqui. Então, primeira coisa, eu quero falar qual instituição você me indica para se tornar habilitada em TDAH. Dani,
Olha, particularmente, eu não acho que existe uma habilitação em TDAH. A gente é habilitado em psicopedagogia, em psicologia, isso é uma habilitação. Você faz um curso que tem uma certificação oficial que vai te habilitar a exercer aquela profissão, ok? Dentro de cada profissão, a gente pode se especializar em alguma área, tá? Agora, quando a gente fala, hoje em dia, quando a gente fala de especialização, não necessariamente eu tô falando de pós-graduação, tá bom? Não necessariamente. Eu já procurei pós-graduação na área de TDAH, é muito difícil achar, e quando a gente acha, não é voltada para a prática, é mais uma pós-graduação teórica, tá? Então, realmente, eu não poderia te indicar uma assim, eu poderia até pensar, ver, procurar para você, mas até o momento eu não encontrei. O que eu posso te indicar? Duas coisas. Primeiro, estude, procure artigos científicos validados, procure livros que realmente tenham uma validação, e depois até eu posso indicar para você, se você me chama no direct depois que eu te mando algumas indicações, e você vai se especializando com o seu estudo, tá? Existem alguns cursos que a gente pode fazer também que ajuda, tá? Mas geralmente, eu vou dizer para você, mais de 90% dos cursos que a gente vê por aí são cursos teóricos e não são cursos voltados para psicopedagoga, né? São cursos mais genéricos, às vezes voltados para professores ou às vezes voltados para pais. E a segunda coisa que eu vou te falar é o seguinte: acompanha aqui no meu Instagram, que logo, logo eu vou lançar um curso para psicopedagogas trabalharem com TDAH. Vai ser um curso tanto da parte teórica, para você entender o TDAH por dentro mesmo, né? Mas também na parte prática, ok? Parte prática mesmo de atendimento, de consultório, de atendimento presencial, atendimento online, vai ter tudo isso. Então, fica de olho aí que a qualquer momento eu vou lançar esse curso. Esse curso eu já ministrei ele presencialmente e agora eu remodelei ele todinho para a modalidade online, para que eu pudesse, né, colocar para mais pessoas. Lu, o livro Mentes Inquietas é muito bom, realmente, tá? Mas ele ainda é, assim, muito... Para quem é profissional, é um livro de base, tá? Tipo assim, a primeira leitura. Mas para você estudar mesmo sobre TDAH, existem outros livros mais aprofundados, tá bom? Mas aí vamos fazer o seguinte, ó. Quem é psicopedagoga... A Dani tá falando que vai fazer o curso. Quem é psicopedagoga está aqui, ou professora também, que está aqui na live, que deseja saber um pouco mais sobre atendimento de TDAH, manda para mim um direct depois da live, que eu vou te mandar o link do meu grupo no Telegram para psicopedagogas e TDAH. Lá no grupo a gente conversa sobre todas essas questões aí relacionadas à formação, à especialização no TDAH para atender TDAH, ok? Show? Então vamos lá. Ó, a Ana tá lá, ó. O grupo agora tá crescendo, agora a gente tá começando a movimentar o grupo, logo eu vou fazer o lançamento do curso, né? Mas se você quiser entrar no nosso grupo lá no Telegram, pra gente poder conversar sobre a parte de atendimento, né? Você me chama depois no direct, tá, Lu? Lu, a Dani, que depois eu mando o link para vocês, tá? Vamos lá. Ó, a Flavinha também colocou aqui indicações de livros. Tem uma indicação de livros que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Coloquei no meu Instagram um livro para pais, profissionais também, mas pais principalmente, que é esse aqui. Deixa eu só abrir aqui a capa dele para mostrar para vocês. Enquanto eu tô achando aqui a capa do livro, mas tem ele no meu Instagram, um post que eu fiz sobre ele, tá? Aqui, ó. É um livro bem até conhecido. E ele é muito bom. Ó, No Mundo da Lua, Dr. Paulo Matos. Dr. Paulo Matos é um psiquiatra. Agora eu fiquei na dúvida se ele é psiquiatra ou se ele é neurologista. Acho que é psiquiatra, não tenho certeza. Mas ele... tá dando pra ver, né?
mas ele é especialista em TDAH e ele fez esse livro. E esse livro é muito interessante porque ele fez esse livro em formato de perguntas e respostas. Então, ele pegou as 100 principais perguntas sobre TDAH e eles foi lá respondendo as perguntas desde a parte de dúvida até a parte do tratamento. Desde TDAH de criança até TDAH de adulto. Tá? Então, é um livro com uma linguagem bem simples, muito bom para quem é pai, né? Para quem é mãe, família, mas também para quem é profissional poder ler, principalmente quando está aí começando, né? Que você vai ter um panorama geral do TDAH para depois você poder se aprofundar, ok? Então vamos lá. Tratamento do TDAH. Antes de eu falar dos 3 pilares, eu vou falar de 3 pontos importantes. 3 pontos importantes que a gente tem que estar ligado nesses 3 pontos quando vai pensar no TDAH e no tratamento, ok? Primeira coisa, o tratamento do TDAH, ele deve seguir uma linha multidisciplinar. Assim como no diagnóstico, a gente falou semana passada, que o diagnóstico não deve ser feito só por um profissional, que deve envolver mais profissionais, porque o diagnóstico ele precisa ter vários olhares sobre o mesmo sintoma para que aqueles profissionais consigam enxergar aquele sintoma e identificar se aquilo faz parte do TDAH mesmo. Então, assim como o diagnóstico é multidisciplinar, deve ser multidisciplinar, o tratamento também. E por que deve ser multidisciplinar? Porque o TDAH atinge várias áreas da vida dessa criança. Então, o TDAH não é só um transtorno, como muitas pessoas pensam, que é um transtorno ligado à aprendizagem escolar. Não é. O TDAH atinge várias áreas. O TDAH atinge a linguagem, a parte motora, atinge a parte comportamental, emocional, cognitiva não necessariamente, mas pode afetar também por conta da atenção, por conta da memória. Então, tudo isso pode estar afetado no TDAH. E um profissional só não vai dar conta de atuar em todas as áreas, ok? Por isso, o tratamento tem que seguir uma linha multidisciplinar. E eu vou falar essa linha multidisciplinar exatamente os 3 pilares que eu vou falar daqui a pouco. Flávia tá no 4º período de psicologia? Show, Flávia! Ó, se você quiser participar do nosso grupo lá do Telegram, fique à vontade também, tá? Por quê? Porque esse curso de TDAH, ele foi pensado para psicopedagogas e professores. Mas quando eu dei o curso, né, antes de um pouquinho da pandemia, que eu dei esse curso de forma presencial, uma psicóloga fez o curso e ela ficou o curso impactou tanto a formação dela que ela hoje trabalha especificamente com TDAH. Então o curso foi assim, ela fez até um depoimento muito lindo falando sobre o curso, né, o quanto o curso abriu a visão dela e fez ela enxergar o mundo do TDAH de uma outra forma, e hoje ela só trabalha com TDAH. Então, se você é psicopedagoga, psicóloga, né, e quer também participar, pode participar do nosso grupo também, que você vai ser muito bem acolhida e vai poder aproveitar das dicas também, tá? Então, vamos lá. Então, primeira linha multidisciplinar. Segundo, você tem filha, professora, tem aluno e ainda é psicólogo. Olha só, hein? Experiência que não falta, né, Flávia? Segundo ponto que a gente tem que prestar atenção no tratamento, que esse tratamento deve ter um embasamento científico, deve ser baseado em evidência científica. Isso eu comecei falando um pouquinho, né, sobre isso. Por quê? Porque existem vários tipos de tratamento de TDAH, que as pessoas costumam até chamar de tratamentos alternativos, né? Então, existe isso. E a gente precisa ter cuidado, porque ao mesmo tempo que existem tratamentos validados, existem tratamentos alternativos que estão sendo pesquisados ainda, mas não foram validados. Existem também tratamentos que não têm eficácia nenhuma, que inclusive já foram pesquisados e descartados pela comunidade científica.
muita gente vendendo remédios milagrosos para curar o TDAH, para você, enfim, resolver todos os seus problemas, todos os problemas do seu filho. Existem muitas coisas sendo faladas na internet. A gente tem que ter o cuidado. E o filtro que eu uso, que eu acredito ser o melhor, né? E que eu oriento as mães que me acompanham é sempre verificar se aquele tratamento tem embasamento científico, tá? Agora, o que eu falo de embasamento científico não é eu faço lá minha pesquisa sozinha e eu vou lá e digo que aquilo ali funciona. Não estou falando disso, estou falando embasamento científico, evidência científica, né, numa comunidade científica, reconhecido por uma comunidade científica, ok? Porque senão eu chego lá, né, como uma vez eu conversei com a mãe, ela falou assim, ela tá vendendo esse tratamento aqui, né? E aí, se eu fizer isso, vai melhorar porque ela mostrou um monte de artigo que ela fez. Tá, mas tem alguma validação desse artigo que ela fez? Né? Algum reconhecimento de que realmente isso funciona? Eu não estou dizendo que não funciona, mas eu também não posso atestar que funciona. Entre eu indicar algo que funcione, que eu sei que funciona, e algo que talvez funcione, eu prefiro indicar aquilo que eu tenho certeza. Porque é tempo que a mãe perde, é um desgaste emocional que a família vai ter e uma outra questão, dinheiro, porque esses tratamentos do TDAH não são baratos. Quem tem filho com TDAH sabe, né? Famílias com TDAH têm uma tendência a ter um gasto maior com os filhos em 4 vezes mais do que quando tem um filho que não tem TDAH. Chega a 4 vezes mais o gasto financeiro que se tem quando tem um filho com TDAH do que quando não tem um filho com TDAH. Então não é pouca coisa para a gente poder gastar com algo que talvez não vá trazer benefícios, né? Oi, Bia! Tudo bem? Denise, sejam bem-vindas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui, peraí. Tá, então vamos lá. Então, linha multidisciplinar, ser baseado em evidência científica. E o terceira orientação é que o tratamento não pode ser um tratamento genérico. Tem que ser focado nas necessidades da criança. Boa noite, Denise. Tem que ser focado nas necessidades da criança. Por que eu falo isso? Porque apesar da gente ter tratamentos que foram validados cientificamente, a forma como cada um deles vai acontecer aí com o seu filho, vai ser colocado em prática aí na sua família, com o seu filho, vai variar de criança para criança. Porque toda criança, né, toda pessoa, ela é diferente uma da outra. E o TDAH, a mesma coisa, não existe 2 crianças com TDAH que sejam iguais. O tratamento até pode ser igual, né? A prescrição do tratamento, mas a execução do tratamento, ela vai ser diferente de uma criança para outra, porque cada uma tem a sua especificidade e vai render e vai evoluir de uma forma diferente. Então a gente vai precisar adequar esse tratamento à necessidade que aquela criança apresenta. Tem crianças com TDAH que vão precisar de fono, porque elas têm uma questão relacionada à linguagem. Tem crianças com TDAH que não têm problemas de aprendizagem, que na escola elas vão super bem, então elas não vão precisar de um psicopedagogo, por exemplo. Mas tem crianças que apresentam problemas na escola, então elas também vão precisar, no tratamento, uma intervenção psicopedagógica. Então, o tratamento, né, a prescrição do tratamento, ela não pode ser genérica. Ela tem que ser personalizada a cada caso. Isso, Denise. Cada um com a sua particularidade, com seus prejuízos, exatamente. E também com as suas potencialidades. A gente não pode esquecer isso, gente. Porque o que acontece? Se a gente focar muito no TDAH, o que a gente vai focar? Nos prejuízos, nos problemas, nos sintomas, na dificuldade. Agora, a gente tem sempre que ter um olhar além do diagnóstico, além do rótulo do TDAH. A gente sempre tem que olhar para a criança que está por trás desse diagnóstico, ok? Sempre tem que olhar para essa criança que está por trás do diagnóstico, porque a criança que está por trás do diagnóstico ela é muito maior do que o TDAH.
TDAH é uma parte dela, TDAH é uma característica dela, não é ela como um todo. Então, assim como ela tem prejuízos, dificuldades, sintomas, etc., ela também tem os seus potenciais, ok? E a gente tem que levar isso em consideração na hora de prescrever o tratamento. E aí, cada criança vai exigir uma combinação de tratamento específico para o caso dela, tá? E o pacote de tratamento, ele deve conter múltiplas intervenções, como eu falei, né? Ele deve ter uma linha multidisciplinar, deve incluir diferentes profissionais nesse tratamento, não um tratamento único, tá? As evidências científicas já comprovaram que se você pegar um único tipo de tratamento e executar naquela criança, você pode ter um resultado bom, mas se você associar diferentes tipos de tratamento, o resultado potencializa em muito. Então, hoje a gente sabe que existem 2 tratamentos de base que, pela evidência científica, traz uma eficácia de até 70%, mas eu vou dar o terceiro pilar, que eu acho que é o pulo do gato, que as pesquisas científicas hoje já estão chegando a essa conclusão, graças a Deus, que vai potencializar ainda mais. Se duas dessas já gerava 68% e 70%, se você incluir essa terceira, isso vai potencializar muito mais, ok? Deixa eu ver a Denise, né? Ó, exatamente. Minha filha, por exemplo, é muito boa em artes, ama desenhar, faz coisas detalhadamente com massinhas, viu? Cada um tem seu potencial. E quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a estimular, a incentivar, né? A gente começa a valorizar esses pontos positivos e a gente tira o peso daquilo que a criança tem dificuldade, ok? Oi, Michele, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos para os 3 pilares? Vamos? Então, vamos lá. Ó, os 3 pilares basicão, né, do tratamento do TDAH, eles são... Os 2 primeiros são o que eu falei da evidência científica, tá? Medicação e psicoterapia. Esses 2, quando eles são associados, medicação e psicoterapia juntos, ele tem uma evidência científica de até 68% de eficácia. Quando você faz só medicação ou só psicoterapia, isso cai e muito, tá? Cai para 30%, 50%. Então, quando você associa os 2, medicação e psicoterapia, gente, é o atendimento com psicólogo, tá? Psicoterapia, só o psicólogo pode oferecer. Agora, terapia, existem vários tipos de terapeuta. Aí a gente vai falar depois, tá bom? Então, psicoterapia e a medicação são as 2 que, em conjunto, traz uma eficácia de 68%. Ok? Agora, quando você associa esses 2, o terceiro pilar, que para mim mudou completamente a minha vida como profissional, meus atendimentos, tudo, você potencializa esse 68%. Você potencializa o resultado do tratamento, que é o manejo parental. E o que é manejo parental? É orientação e treino da família, esclarecimento, orientação e treino à família para que ela entenda o que está acontecendo com essa criança e aprenda a lidar melhor com ela. Quando isso acontece, quando esse manejo parental é associado à medicação e à psicoterapia, o resultado do tratamento, ó, vai lá em cima. É isso aí, Ana, uau! E é uau mesmo. E eu não tô falando isso, gente, de balela, não. Eu tô falando isso porque as evidências científicas apontam e porque eu vivo isso na minha prática. Até um tempo atrás, eu trabalhava com TDAH simplesmente fazendo atendimento às crianças no meu consultório. Então, eu recebia a criança, recebia o adolescente, fazia avaliação,
né, fazia o tratamento, fazia a estimulação daquela criança, desenvolvia tudo que ela precisava desenvolver, mas eu não tinha um resultado tão bom quanto eu tenho agora, quando eu passei a incluir a família no tratamento. E aí, como que eu incluí a família no tratamento? Quando uma mãe vem fechar um pacote comigo, né, vem fechar um atendimento comigo, seja de psicologia ou de psicopedagogia, porque eu tenho as duas formações, eu sempre fecho com a mãe no mês, né? Vou dar um exemplo do mês. O mês tem 4 semanas, seriam 4 atendimentos à criança e pelo menos 2 com a família. Nesses 2 atendimentos com a família, eu explico para a família o que é o TDAH, esclareço para ela como a criança funciona, oriento como ela deve lidar com essa criança e treino habilidades dessa família para lidar com essa criança no dia a dia. Isso fez totalmente diferença. Por quê? Porque essa mãe, quando o filho sai da minha consulta e vai para casa, essa mãe não fica perdida em casa sem saber o que fazer. Essa mãe vai saber lidar com esse filho e vai poder continuar estimulando essa criança durante o restante dos dias da semana. E aí, quando essa criança voltar na semana seguinte para o atendimento comigo, ela vai ter evoluído muito mais do que se ela não tivesse sido estimulada durante a semana. Então, aprender a lidar com o seu filho é um ponto muito importante. Mas isso é um assunto que a gente vai falar na nossa última live, a live de semana que vem. A nossa última live dessa série, né? Primeiros passos no TDAH, vai ser só sobre manejo parental. O tema da live é, saiba potencializar o tratamento. Tô olhando aqui porque tá escrito aqui, tá, gente? Saiba potencializar o tratamento do TDAH. Semana que vem eu vou te ensinar como você pode fazer isso. E aí, voltando, né? Peraí, vamos lá. A Dani colocou aqui, e as sessões psicopedagógicas? Calma, vou chegar na psicopedagogia. Psicopedagogia é importante. Isso aí, eu tô falando dos 3 pilares. Pilares são o quê? Base. É o tripé, aquilo que não pode deixar de acontecer. Porque se você tirar um desses, fica bambo e cai, ok? Os 3, eles têm que acontecer. As demais terapias a gente vai falar agora, tá bom? Show? Então vamos lá. Primeiro pilar, a Ana até colocou aqui, né? Me ajudou. Medicação, psicoterapia e manejo parental. Show? Esse manejo parental ele pode ser trabalhado com a própria psicóloga que atende o seu filho, até o próprio neurologista, se ele for um neurologista que tem essa visão, ele também pode orientar a família. Então, o mesmo profissional que está atendendo a criança pode ser o profissional que te orienta e te treina para fazer esse trabalho. Mas eu vou dizer para vocês que, olha, é muito difícil achar um profissional que faça isso. Infelizmente. Infelizmente. Não estou dizendo que é impossível, não. Tem gente que acha. Mas, infelizmente, nem todos os profissionais, eles atendem a família também. Eles atendem a criança. E aí passa o tratamento para a criança. E esquece não, né? Não inclui a família nesse processo. Eu já fiz isso. Né? Eu já fiz isso por um bom tempo. Mas, graças a Deus, eu entendi que a família precisa estar junto. A família é a base. Então, nem todos os profissionais vão fazer isso. E aí você pode buscar um profissional só para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de mães onde eu faço uma mentoria, a gente chama de um programa Mãe Especialista TDAH. Inclusive, ontem nós tivemos nosso encontro, né? E nesse grupo de mães, né, nessa mentoria de mães, eu treino as mães nas habilidades que elas precisam desenvolver para lidar com o filho no dia a dia. Então, eu não atendo o filho delas, eu não acompanho o filho delas, mas eu trabalho com elas nessa parte de manejo parental. Ok? Treinamento parental. Isso mesmo, Ana. Nessa parte de treinamento parental, tá? Então, você pode buscar um profissional que faça isso separado, mas o ideal é que isso seja junto, né?
Se você conseguir juntar isso num profissional só, melhor ainda. E aí, esses 3 pilares, né, a gente vai dizer que são a base, né? Esses 3 pilares são a base. Agora, além dessa base, a gente pode começar a colocar outras coisas. E aí, o que a gente vai acrescentar vai depender de cada caso, tá? Vai depender de cada criança. Então, por exemplo, se você tem uma criança com dificuldade, uma criança com TDAH, que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou uma dificuldade comportamental lá na escola, não está conseguindo se relacionar com outras crianças, está tendo muito atrito, está sendo muito chamada a atenção, mas é um problema que está acontecendo na escola. Além dos 3 eixos que a gente falou, dos 3 pilares, o que eu posso acrescentar no tratamento dessa criança? Orientação à escola, que a gente chama de psicoeducação, né? Orientação à escola, onde eu vou orientar essa escola como ela pode lidar melhor com essa criança, seja na parte de aprendizagem ou seja na parte comportamental. Então, ó, além dos 3, eu já acrescentei mais um, abordagem escolar. Além disso, se essa criança tem uma questão de aprendizagem, eu posso incluir mais quem nesse processo aqui de tratamento? Coloca aí para mim. Se a criança tem problemas de aprendizagem, eu faço a abordagem escolar para orientar a escola e o que mais eu posso acrescentar no tratamento dessa criança? Vamos ver se vocês estão afiados. Aí já é a resposta da Dani. Ih, ficou... Não sei se está dando um delay ou se é silêncio. Silêncio. Vou esperar um minutinho. Isso, a interface escolar e segmentação precisa ser cuidada também, exatamente. Então, se a criança está com problemas, tem TDAH, você já viu a questão da medicação, se vai ser necessário ou não, você foi lá, já está fazendo psicoterapia, já está tendo orientação à família. Se ela está apresentando dificuldade de aprendizagem ou dificuldade comportamental na escola, você vai fazer essa orientação escolar, ok? É importante a escola ser orientada. E a Denise colocou aqui, né? Você vai também poder incluir nesse tratamento, ó, a Dani também, as sessões psicopedagógicas, o encaminhamento para o tratamento com a psicopedagoga, né? Lu, eu perguntei o seguinte, além dos 3 pilares de tratamento, quando a criança tem dificuldade de aprendizagem, qual é a outra terapia que a gente pode incluir no tratamento? E aí as meninas estão colocando, né? Psicopedagogia. Que a psicopedagogia é a área, né? O psicopedagogo é o especialista da aprendizagem. É ele que vai poder avaliar essa aprendizagem dessa criança e poder trabalhar estimulando essa aprendizagem, contando estratégias para que ela possa superar essas dificuldades de aprendizagem. A gente não pode esquecer isso, tá? Nós, psicopedagogos, podemos trabalhar em várias áreas, mas nós temos sempre que ter esse viés da aprendizagem, ok? Isso, Ana, ó, sessões psicopedagógicas são importantes, mas não tem efeito significativo sem as bases. Exatamente, tá? Exatamente. Eu não vou dizer, não quer dizer que toda criança vai ter que tomar remédio, tá, gente? Quando eu falo medicação, é porque a medicação, ela tem que ser avaliada com o médico se a criança vai precisar ou não, e qual medicação. Mas ela é um tratamento de base, tá? Ela pode não precisar hoje, mas precisar daqui a um tempo. Ela pode precisar hoje, daqui a um tempo não precisar mais, ok? Isso, ó. A escola tem que ser acionada. Os profissionais que estão atendendo, seja psicólogo, seja neurologista, isso é uma função de todos os profissionais que estão atendendo essa criança. Seja o psicopedagogo, a gente tem que acionar essa escola, conversar com essa escola e orientar essa escola, tá? Reforço escolar. Reforço escolar, Lu,
Cada caso a gente vai ter que avaliar. Por quê? Preste atenção, mães. A criança está com dificuldade na escola. Eu levo para uma psicopedagoga ou eu levo para um reforço escolar? Depende. Depende do que está acontecendo com seu filho. Ele está apresentando dificuldade de aprendizagem ou ele está com defasagem de conteúdos? Se ele tiver com defasagem de conteúdos, um reforço escolar vai poder ajudar essa criança a recuperar, né, esses conteúdos que ficaram para trás. Mas se ele tiver com uma dificuldade de aprender, de se apropriar desses conteúdos, o psicopedagogo é o profissional mais indicado, ok? Ih, gente, o povo começou a comentar aqui e me perdi, peraí. Tá. Pode fazer avaliações orais? Pode, mas essa orientação de avaliação oral depende de cada caso, tá, Lu? A gente pode até orientar, mas não é uma regra. A minha sobrinha, por exemplo, tem TDAH e a avaliação oral com ela não funcionava. Então não adiantava eu obrigar ela a fazer avaliação oral porque ela tem TDAH. Okay? A gente tem que ver qual é a melhor linguagem, a melhor forma de avaliar essa criança e aí promover essa flexibilização. Ó, a Ana colocou algo aqui muito importante, né? Por isso que tantos psicopedagogas sentem que não estão avançando e as famílias ficam frustradas com os resultados. Exatamente. Exatamente. Lu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma live falando... Eu já tenho até um vídeo aqui no meu Instagram. Se você quiser, até depois eu mando para você. Que fala sobre os direitos da criança com TDAH na escola, tá? E eu tenho uma live também falando sobre a inclusão das crianças na escola. Que é nessa live eu explico assim muito bem quais são os direitos, quais não são, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Mas a gente pode fazer uma outra live sobre isso, tá? Vamos voltar aqui, ó. Por que as psicopedagogas, e eu não é só psicopedagoga não, psicóloga também, por que muitas sentem que não estão avançando com a criança? E as famílias, consequentemente, ficam frustradas. Eu vou dizer o que eu falei pro meu marido ontem. Ontem a gente estava conversando sobre... Eu estava fazendo o esboço da live, né? E aí, eu estava conversando com ele e eu estava falando o seguinte, que o tratamento da psicoterapia, você pode fazer um trabalho de estimulação da atenção, você pode fazer um trabalho de estimulação da memória, sim, das funções executivas. É importante? É. Mas não é isso que vai fazer a diferença no tratamento do TDAH. Não é isso. Não é isso. Ele pode melhorar um pouco a atenção, ele pode melhorar um pouco a memória, ele pode melhorar um pouco as funções executivas, mas essas funções cognitivas vão estar em defasagem para sempre. É inevitável que ele apresente dificuldade nessas funções cognitivas. Por mais que a gente estimule e elas deem uma pequena melhorada, ok? Então, se a gente já sabe disso, o tratamento, ele pode sim estimular essas áreas, mas ele não pode ser baseado apenas nisso. O que eu vejo, e eu vou falar que eu fazia isso, logo quando eu comecei a trabalhar, eu também fazia isso. Depois eu fui estudando e fui vendo que isso não trazia resultado. O que eu vejo é que muitos profissionais, muito psicopedagogo, muito psicólogo, começam a trabalhar com a criança que tem TDAH com joguinhos, com atividades de estimulação da atenção, atividades de estimulação da memória, não sei o que. Isso a gente pode fazer? Pode, mas isso não pode ser a base do nosso tratamento. A base do nosso tratamento tem que ser duas coisas, seja a gente psicólogo, seja a gente psicopedagogo, não importa. A base é, primeiro, treinar a criança a utilizar estratégias no dia a dia dela que vão ajudar a lidar com essas dificuldades que ela vai ter para sempre. Segundo, orientar essas mães a potencializar o uso dessas estratégias em casa.
Então, assim, não adianta só a gente ficar treinando habilidades cognitivas. Gente, as habilidades cognitivas, elas são treináveis sim, pode melhorar e muito, mas não vai ser isso que vai fazer diferença no dia a dia. O que vai fazer diferença no dia a dia é exatamente a gente munir essa criança de estratégias. Estratégias para ela lidar com o esquecimento, estratégias para ela lidar com a dificuldade de atenção, estratégia para ela lidar com dificuldade de autorregulação, porque ela vai ter isso pro resto da vida. Deixa eu ver aqui. Ó, eu não vou focar aqui na questão da aprendizagem, porque a gente vai fazer uma live mais sobre isso, tá? Ó, construção de estratégia junto com a escola é primordial, certo? Sim. A partir daí toma-se providência. Por aí, exatamente. Temos que fazer em conjunto. Porque assim, o que eu vejo às vezes é o seguinte, o psicopedagogo ou psicólogo, né, enfim, não conhece a escola, a realidade daquela escola e manda lá um relatório dizendo faça isso, faça aquilo e não conversa com a escola para saber se aquela escola tem condições de executar aquilo na prática. E às vezes a escola não consegue fazer porque aquilo é inviável para ela, entendeu? Pelo menos naquele momento. Então, a conversa, a interação, a parceria, ela tem que acontecer, tá? Vamos avançar aqui. A gente não vai entrar na questão da escola hoje. Vamos deixar isso para nossa próxima live, tá? Então, medicação, psicoterapia, manejo parental e a gente pode acrescentar a orientação à escola, caso a criança, né, tenha uma questão de aprendizagem, uma questão de comportamento na escola. A gente pode acrescentar psicopedagogia, caso ela apresente alguma dificuldade de aprendizagem. A gente pode acrescentar fonoaudiologia, caso ela apresente alguma dificuldade de linguagem, né, ou na fala, ou na própria linguagem mesmo, de uma forma geral. E a gente pode acrescentar psicomotricista, enfim. Os profissionais a gente vai acrescentando no tratamento dependendo da necessidade daquela criança, tá? Ana, a orientação da família, que você está falando aí que é importante, como a orientação é importante, exatamente. E por ser tão importante, eu vou fazer uma live só sobre isso na semana que vem. O nosso Papo de Mãe TDAH de quarta-feira que vem vai ser só sobre essa orientação de família, ok? Porque se eu fosse falar hoje, eu vou ter que falar de medicação, vou ter que falar de psicoterapia, tantas coisas, a gente não teria tempo. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre essa orientação da família e como você, família, pode potencializar os resultados do tratamento do seu filho, ok? Gostou, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre medicação. Eu vou fazer uma live mês que vem, que a gente vai terminar agora os primeiros passos, e eu vou fazer uma live mês que vem sobre medicação do TDAH. Claro que eu não vou falar sobre que tipo de remédio, qual remédio, dosagem, nada disso, gente. Mas orientações básicas sobre medicação. Primeiro, por que elas são importantes, né? Qual é o efeito delas no TDAH? E também quais são as principais dúvidas que as mães têm em relação à medicação e que a gente pode tirar essas dúvidas para que o medo de medicar a criança seja aí dissipado, tá bom? Mas aí o que eu quero falar da medicação? A medicação do TDAH, quando você vai medicar o TDAH, ela tem um objetivo. E o objetivo da medicação, ao contrário do que muita gente pensa, não é diminuir a hiperatividade da criança. A medicação do TDAH, aquela medicação mais conhecida, né, do TDAH, ela não tem o objetivo de diminuir a hiperatividade. O objetivo da medicação do TDAH é regular o sistema atencional dessa criança. E regulando o sistema atencional da criança, consequentemente, a hiperatividade ela vai ter uma reduzida. Ela vai também se regular, ok? Por que isso? Porque a hiperatividade no TDAH, ela é gerada por essa instabilidade
no funcionamento cerebral, por essa instabilidade do sistema atencional. Ok? Então, quando você regula esse sistema atencional através da medicação, você consegue também melhorar a questão da hiperatividade, mas não é o objetivo principal, tá? Segunda coisa de medicação. Medicação não muda comportamento. Medicação não muda comportamento. O que muda comportamento é o treino que vai ser feito, né? O desenvolvimento de habilidades que vai ser feito lá na psicoterapia e lá nas orientações de manejo parental. Aí sim você vai trabalhar na mudança de comportamento, ok? Uma outra coisa que eu quero falar sobre a medicação, que é importante para vocês entenderem, é o seguinte, eu sempre explico isso para vocês ficarem bem cientes, né, da importância da medicação em alguns casos, tá? Nem toda criança com TDAH vai precisar da medicação. Mas quem vai definir isso não é você, mãe, é o médico, tá? É o médico, não é você que vai achar, meu filho, eu acho que ele não precisa. E às vezes ele precisa, ok? Então, o que eu vou falar sobre a medicação que é importante? Olha, entenda o seguinte, o cérebro do seu filho, eu já falei essa metáfora várias vezes, mas eu vou falar de novo. O cérebro do seu filho com TDAH é como se fosse um tanque de gasolina. Tanque de um carro, de combustível, ok? Todo cérebro, para ele poder funcionar bem, ele precisa de um combustível. E esse combustível a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são o combustível do cérebro, que faz com que esse cérebro funcione bem, que ativa as áreas do cérebro que são importantes serem ativadas, e ele, então, funciona da forma como tem que funcionar. A criança que tem TDAH, ela tem uma baixa produção de neurotransmissor no cérebro, em algumas áreas do cérebro. E por ela ter uma baixa de produção de neurotransmissores em algumas áreas do cérebro, ela tem menos combustível que outras crianças que não têm TDAH. Deu para entender essa analogia? Então, você imagina, o cérebro da criança com TDAH... Gente, eu tô com um vermelhão aqui, né? Agora que eu vi. Que filtro esquisito. Enfim, deixa assim mesmo. Ó, não é blush que eu botei, não. É um filtro meio maluco aqui, que agora que eu tô vendo que ficou vermelho. Tô toda vermelha hoje. Ah, tudo bem. O cérebro do TDAH pensa como se ele fosse o tanque de combustível do carro. Ok? Então, você tem lá o tanque de combustível. E por ele produzir menos neurotransmissor, e um deles é a dopamina, né? A dopamina, que é o neurotransmissor mais importante aí no TDAH, por ele não... Gostou, né, Leila? Por ele não produzir tanta dopamina, que é tanto combustível para esse cérebro, o que acontece? O tanque de combustível dessa criança com TDAH está sempre na reserva. E o que acontece com esta bronzeamento? O que acontece quando a gente está com o carro sempre andando na reserva? O que acontece com a gente? O que a gente faz quando o nosso carro está na reserva? Coloca aí para mim, quero saber se vocês são motoristas. O que a gente faz quando o nosso carro está na reserva? Vamos aguardar um pouquinho que tá dando delay. Abastece, ó, a Denise colocou, abastece. Então, ó, se o tanque de combustível do TDAH tá sempre na reserva, o que ele vai fazer? Ele vai estar sempre buscando um lugar ou alguma coisa que encha o tanque dele, que coloque mais combustível. É assim que a gente faz. Quando o nosso tanque lá do nosso carro está na reserva, se a gente não colocar mais combustível, ele para. Não é isso? Então, o que a gente faz? A gente corre para um posto de gasolina, bota lá o combustível
e aí a gente fica funcionando bem. Então, a criança com TDAH, para que ela consiga sair da reserva, ela fica procurando coisas no dia a dia dela para encher esse tanque, para aumentar o nível. E o que ela faz para encher esse tanque? Vocês sabem o que a gente pode fazer para encher o nosso tanque de combustível cerebral? Encher o nosso cérebro de dopamina. Vamos ver se alguém aqui sabe. O que a gente pode fazer? O que pode gerar essa produção de dopamina no nosso cérebro? Ó, abastece, o carro falha. Isso aí, começa a dar problema, né? Começa a engasgar. Quando a gente está com uma baixa de dopamina, quando a gente está com uma baixa de combustível no cérebro, a criança começa a buscar esse combustível, começa a buscar algo que faça com que esse nível de dopamina, esse nível de combustível aumente. E para ela buscar... Ó, Flavinha, exercícios ajudam, mas não é isso não. Não seria isso não. A criança, pensa na criança. O que a criança começa a buscar para aumentar esse nível de dopamina? Coisas que dão prazer para ela. A dopamina, ela é produzida quando a gente está em atividades que nos dão prazer, que são motivadoras, onde a gente tem motivação, ok? Então, a criança com TDAH, por que ela gosta tanto de brincar, de ficar no videogame, de fazer só coisas que ela quer? Por quê? Porque tudo que dá prazer para a criança... Ó, vocês estão falando, preste atenção, vocês estão falando atividade física, alimentação, tudo isso são coisas que dão prazer. Mas a criança, ela não busca isso. Você não vê criança buscando, né? O que vai produzir maior quantidade de dopamina para essa criança é a recompensa imediata. São as atividades que dão prazer imediato para ela, satisfação, exatamente. A brincadeira, tudo isso. Então, por isso que a criança, ela quer sempre estar brincando, ela quer sempre estar fazendo coisa que ela gosta, não quer fazer aquilo que ela tem que fazer e que ela não gosta. Por quê? É como se o tanque de combustível dela tivesse baixo e ela tivesse o tempo todo tendo que parar no posto de gasolina para colocar 10 reais, 10 reais, 20 reais. Ela nunca enche o tanque. Ela sempre vai aumentando um pouquinho, aí daqui a pouco ela gasta de novo. Aumenta um pouquinho, ela gasta de novo. Ok? Então, vamos recapitular aqui. O cérebro do TDAH é como um tanque de combustível que, por ele produzir menos combustível, que é a dopamina, esse tanque nunca fica cheio. Esse tanque fica sempre na reserva ou no meio, na reserva. Sempre para baixo, ok? A criança tem uma tendência maior a buscar as atividades que dão prazer para ela. E aí tem as questões, né, com coisas que são perigosas, brincadeiras. Por quê? Porque ela quer aumentar esse nível. Porque se está na reserva, ela tem que aumentar. E para ela aumentar, ela vai sempre buscar coisas que dão prazer para ela. Ok? Agora, o nível de combustível do cérebro do TDAH é menor do que das outras pessoas. E além disso, além de ser um nível de combustível menor, ela ainda gasta mais combustível que as outras pessoas para fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH, ela gasta mais combustível cerebral para fazer uma atividade de casa do que uma outra criança que não tem TDAH e que vai fazer a mesma atividade de casa. O esforço que a criança que tem TDAH vai fazer para realizar aquela tarefa é muito maior do que da criança que não tem TDAH, ok? E aí é como se ela fosse um carro, presta atenção, o cérebro do TDAH é como se ela, né, fosse um carro que tivesse um tanque de combustível e que esse tanque de combustível nunca ficasse cheio, ficasse sempre na reserva e que esse carro, além de tudo, é um carro que bebe muito. E o carro que bebe muito, ele gasta muito mais gasolina para fazer o mesmo percurso que um carro que não bebe. Então, a medicação do TDAH, eu acho que deu para entender, né?
que além de menos combustível cerebral, que é menos dopamina, a criança ainda gasta mais do que as outras crianças. E aí a medicação ela vem exatamente para regular a produção de dopamina, regular a produção de neurotransmissores, regular a produção desse combustível. É como se fosse a medicação ela fosse lá e fizesse um ajuste nesse tanque, para que esse tanque não gaste tanto combustível e ao mesmo tempo que ele retenha mais combustível nele, ok? Então a medicação ela é muito importante no TDAH por conta disso, porque ela vai ajudar a regular essa produção de dopamina. E quando você regula a produção de dopamina, a tendência é esse tanque ficar mais cheio um pouquinho, porque ela vai começar a produzir mais combustível. E se ela produz mais combustível, a criança não vai precisar tanto ficar buscando no externo a recompensa imediata, o prazer, as atividades que dão prazer para ela, as atividades só atividades que ela gosta de fazer. Por quê? Porque internamente essa produção vai estar estabilizada. A criança só busca fora essa compensação porque ela não tem essa produção interna. Quando a gente entra com a medicação, a produção interna se regulariza, se regula, né? Vamos dizer assim, se regula, e aí a criança não precisa buscar fora aquilo que ela já produz internamente. E isso, gente, traz um alívio para a criança. Traz um alívio para a criança. E quando a criança está medicada, preste atenção, eu não estou fazendo apologia à medicação, tá? Quem vai identificar se o seu filho tem ou não que tomar o remédio é o médico. E quem vai decidir se ele vai tomar ou não é você. Eu só estou dizendo qual é o efeito da medicação na criança, tá? Qual é o efeito da medicação na pessoa que toma, né? Tô falando da medicação específica de TDAH, que é a mais conhecida é a Ritalina, ok? Essa medicação, qual é o efeito? Regular a produção de dopamina no cérebro, dos neurotransmissores no cérebro, para que esse cérebro funcione de uma forma mais regulada. Esse é o grande objetivo, tá? A partir daí, quando o cérebro da criança está com combustível lá em cima, está regulado, o que acontece? A criança está pronta para ir para a segunda etapa do tratamento. Segundo pilar do tratamento, que é a psicoterapia. E na psicoterapia, o que a gente faz na psicoterapia de TDAH? A gente trabalha o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e comportamentais. Desenvolvimento de habilidades sociais, porque muitas crianças com TDAH não sabem se relacionar com outras crianças. Elas precisam aprender habilidades sociais. Emocionais, que aí entra a autorregulação emocional, entra a questão da autoestima, da autoimagem. E também desenvolvimento de habilidades comportamentais. Ok? Vocês estão vendo que eu não estou falando aqui de treino de atenção, treino de memória, treino de funções executivas. Eu não estou falando disso. Isso pode ser feito também, mas não é a base do tratamento. A base do tratamento é desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e comportamentais. E aí, como é que a gente desenvolve essas habilidades? Através de técnicas e estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. É obrigatório meu filho fazer psicoterapia com uma psicóloga TCC? Não é obrigatório, mas as evidências científicas apontam que a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental ou terapia comportamental, elas trazem mais benefícios para o tratamento do que outras linhas da psicologia. Por que elas trazem mais benefícios? Porque elas trabalham exatamente no treino de habilidades sociais, no treino de habilidades emocionais
e também no treino de habilidades comportamentais. É trazer estratégia, treinar essa criança para o uso e fazer com que essa criança utilize essas estratégias no dia a dia, para lidar com as suas dificuldades, ok? É isso aí, Ana, ó, ajuste orgânico, comportamental e ambiental, exatamente. E por último, né, que é o manejo parental. Tá entrando uma ligação aqui para a gente fechar o manejo parental, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas semana que vem, na nossa live de semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar sobre como você pode potencializar o tratamento do TDAH através, né, dessa orientação parental, desse empoderamento das famílias nesse processo aí de tratamento do filho. Então, no manejo parental, a gente faz o seguinte: primeiro, ajuda a família a entender o que está acontecendo, a entender como funciona o cérebro dessa criança. Sabe esse exemplo que eu dei do tanque de combustível? É uma metáfora que eu uso para explicar para as mães entenderem como funciona o cérebro. Existem outras, né? Mas para entender como funciona essa criança e também para aprender a desenvolver habilidades para lidar com essa criança no dia a dia. Então, ó, por exemplo, comunicação, como essa família, como essa mãe se comunica com essa criança no dia a dia, ok? Como? Pode ser de qualquer jeito? Existem algumas orientações específicas para crianças com TDAH? Sim, sim. Estabelecimento de regras e limites, tem um jeito mais adequado de fazer isso? Sim. Manejo de comportamentos inadequados, como a gente vai orientar essa mãe a lidar com situações onde a criança tem uma explosão de raiva, por exemplo, onde essa criança não se recusa a fazer uma tarefa do dia a dia. Como é que a gente lida com isso? Né? É no castigo? É na punição? É na recompensa? É elogiando? Como é que a gente faz isso? Né? E a organização de rotina, a orientação de como a família deve organizar essa rotina, qual é a rotina mínima necessária para se manter o TDAH aí funcionando bem no dia a dia. Então, todas essas orientações, elas precisam dar para a família, porque a família precisa aprender a lidar com isso. Porque senão a criança vai lá para o consultório, faz todo o atendimento, desenvolve habilidades, tá? Eu não estou invalidando aqui o trabalho de ninguém. Todo profissional que faz o trabalho, ele faz o trabalho bem feito dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Mas além do que ele está fazendo, existem outras formas de tratamento que precisam ser incluídas, tá? Ó, deixa eu só fechar. Daniele colocou assim: Ju, dá para fazer o diagnóstico em uma criança de 7 anos, seria com uma neuroinfantil? Ó, até a Ana já colocou aqui, Daniele, assiste a live de semana passada que eu explico passo a passo, exatamente, a live de semana passada eu expliquei o passo a passo, 5 passos para um diagnóstico seguro, eu falo qual profissional você deve procurar, eu fiz vários posts também essa semana sobre isso, qual profissional, se a avaliação neuropsicológica é obrigatória, enfim, como você, mãe, pode se preparar para os atendimentos de diagnóstico, como é que um relatório escolar deve ser feito para ajudar no diagnóstico. Eu falei sobre tudo isso, tá bom? Mas só para você não ficar sem resposta, o profissional o profissional que vai dar o diagnóstico, vai fechar o diagnóstico, é o neurologista infantil, né, o neuropediatra ou psiquiatra infantil, tá? É isso aí, a mãe também não explodiu. Aprender para entender, assim conseguimos evoluir. Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Mãe especialista TDAH. Não é para que você seja especialista no TDAH somente, para que você seja especialista no seu filho que tem TDAH, ok? Você sendo especialista no seu filho, você vai conseguir entender como ele funciona e a melhor forma de você lidar com as dificuldades que ele for apresentando. E para a gente encerrar aqui, obrigada, Adriana, um beijo, obrigada.
Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Banho de conhecimento. Fala sério, né? A gente tá sempre aprendendo umas com as outras. Fabiana, olha, tem várias lives no meu Instagram do mês de fevereiro. São oito lives seguidas no meu Instagram que eu fiz do mês de fevereiro só sobre a parte de dificuldade escolar. Depois você dá uma olhadinha lá, vê se tem um tema que te interessa, assiste. E se você tiver alguma dúvida, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? Ó, a Daniela tá colocando aqui, ó. Tudo, você ajuda muito, tudo que escuta aqui coloca em prática. É isso aí. É isso aí. Não adianta vocês virem aqui e ficar 1 hora, então 1h15 aqui, ouvindo e não colocar em prática, né? Porque essa prática é que vai fazer a diferença. Porque vocês vão lá, vão colocar em prática e vão ver, né? Se aquilo vai trazer resultado ou não, aquilo que você vai poder melhorar. Lembrando que com o TDAH as coisas não mudam de um dia para o outro. A gente tem que ter coerência, são 3C, 3 Cs. Coerência, consistência e o terceiro agora me deu branco. Coerência, consistência. Não, é CPC, meu marido que inventou. É coerência, persistência e consistência. CPC, coerência, persistência e consistência, para que a gente comece a observar os resultados. E para a gente fechar, deixa eu só falar aqui dos tratamentos alternativos. Ok? Retirada de glúten, ômega 3, retirar açúcar, glicose, lactose, florais, enfim, todas essas terapias alternativas, todos esses tratamentos alternativos, eles ainda não têm evidência científica, ok? Por isso que eu não falo deles nos meus canais, eles não têm ainda evidência científica. Se você vai dar ômega 3 pro seu filho, às vezes tem médico que prescreve, tá? O ômega 3, ele vai fazer bem para qualquer pessoa, independente dela ter TDAH ou não. Mas não é algo específico do TDAH. Então, eu não falo desses outros tratamentos, não que as pessoas não estejam usando e estejam tendo algum resultado, mas é porque, como não tem validação científica ainda para o TDAH, então eu prefiro não falar sobre eles, ok? Por isso que eu não... Sempre lá no grupo do WhatsApp, uma mãe que traz alguma informação sobre isso, né, pergunta, eu sempre falo, olha mãe, se o médico passou, ok, segue a prescrição médica. Mas, especificamente para o TDAH, ainda não temos evidência científica. Não quer dizer que no futuro a gente não vai ter, tá bom? Constância, isso aí. Coerência, consistência e persistência. CPC, coerência, persistência e consistência, isso aí. E pra gente encerrar, o que eu gostaria de falar, né? Você que é mãe de TDAH, que tá aqui na live e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães de TDAH, vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, que tem lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está, você está perdendo. O grupo está muito bom, o grupo está muito legal, tem uma troca muito boa, um grupo realmente que vale a pena. E você que é psicopedagoga, psicóloga, professora, né, que queira aí ter um olhar do TDAH mais profissional, tem o grupo no Telegram para que você possa participar. E aí você me chama no direct que eu te mando o link para que você possa participar, tá bom? E aí eu quero fazer um convite para vocês. As mães lá do grupo lá do WhatsApp, elas me pediram para eu poder fazer alguma coisa que incluísse a família, não só a mãe, né? Que eu tivesse um grupo, alguma coisa que os pais também pudessem participar. E aí o que eu pensei? Eu pensei em criar um grupo no Facebook, e nesse grupo do Facebook fosse voltado não para mães, porque eu tenho um grupo no WhatsApp que é só para mães. E o grupo do Facebook seria um grupo para a família, seja pai, vó, tia, né? A família do TDAH.
E aí eu criei um grupo no Facebook chamado Famílias em Conexão TDAH, ok? E nesse grupo de família, nós vamos fazer uma live amanhã lá no Facebook, não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no Facebook, falando sobre... até me perdi aqui no tema, mas o tema vai ser a importância da família, né, no tratamento, na condução aí do TDAH. Então, você que está aqui na live, né, que é mãe de TDAH, que quer, né, que a sua família entenda um pouco mais do que está acontecendo, que o seu marido, né, que sua mãe, que sua avó da criança, que eles entendam um pouco mais. A live de amanhã vai ser para explicar de uma forma bem simples o que é o TDAH, como ele funciona e a importância da família trabalhar como uma equipe conduzindo essa criança para um bom resultado. Então, vocês estão convidados a estar lá no Facebook amanhã, 19h30. A live vai ser 19h30. Eu vou colocar o post aqui no Instagram com o nome do grupo para que vocês possam entrar. O grupo é um grupo fechado, não é um grupo que qualquer um entra. Você vai entrar, vai solicitar a entrada para você participar, ok? E você vai poder assistir a live. O nome é Famílias em Conexão TDAH. Deixa eu botar aqui. Famílias em Conexão TDAH. Esse é o nome do grupo. Ok? Espalhe o convite. Ó, eu falei para elas, é a primeira live da família. Live da família. Live da família é para você convidar o marido, a avó, o primo, o tio, a criança, enfim. Pode convidar seu filho também. Toda a família vai assistir a live junta. A linguagem vai ser bem simples, não vai ser uma live demorada, mas é uma live para eu dizer para você, família, né? Para todo mundo da família, o quanto cada um de vocês é importante na melhor condução da criança no dia a dia. Ok? Tudo bem? E semana que vem estaremos aqui, quarta-feira, no nosso Papo de Mãe TDAH, falando sobre como você pode potencializar o resultado dos tratamentos do seu filho. E aí eu vou falar especificamente sobre manejo parental, tá bom? Ó, um beijo a todas. Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer situação, me chama no direct que eu ajudo vocês, indico qual é a live que é para vocês assistirem, porque já tem mais de 50 lives gravadas aqui no Instagram. E se você tiver uma dúvida específica, se você não encontrar a live aqui, você me fala lá no direct que eu indico para você qual é a live, passo o link para que você possa assistir e receber as informações, tá bom? Obrigada a vocês. Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!